cumprimentar a amada igreja, porque temos hoje um varão aqui, né, que está junto conosco. Então, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer que é uma alegria e que você é muito bem-vindo para junto adorar ao Senhor, para que nós possamos sair daqui diferente, porque o Senhor tem algo especial para as nossas vidas. Este momento é único, este momento é singular, aonde você pode derramar o seu coração, colocar a sua ansiedade, dificuldades na presença do Senhor e sabedor que Ele pode melhorar qualquer situação. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias? Eu tenho um estudo aqui prontinho, amados. Mas tem algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração e que não vem num esboço pronto. E que você precisa estar sensível à voz do Espírito. Então, eu quero que você leve cativo o seu pensamento nesta noite. No momento da palavra, não distraia a tua mente para nenhum lugar, mas fique conectado ao céu, à presença do Senhor, e Ele vai agir nas nossas vidas. Amém? 1 Samuel. Muito conhecido, eu vou ler apenas alguns versículos. E nos diz assim, amados, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porção de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Amém? Pode tomar o seu assento? E nós vamos começar essa série de estudos. E a pastora Ângela, ela vinha me arrodeando alguns dias, né? Daí ela dizia assim, não sei quem que vai começar, quem que pode começar, né? E eu fui deixando, né? Daí eu disse, acho que vai ser as pastoras, vai ser a pastora, vai ser... E eu fui deixando. Daí ela disse assim, vai, irmã, eu não sei quem colocar, né? Como é que a gente faz? Eu disse, não, tudo bem, pode deixar que o primeiro estudo eu dou, né? E ela ficou muito feliz, a pastora Ângela, né? E graças a Deus, porque ela tem se demonstrado, tanto ela quanto a pastora Karine, nos apoiado, nos amado, nos ajudado na caminhada cristã. Vocês podem ter certeza que vocês têm amigas, né? Essas mulheres são amigas de verdade e você pode confiar naquilo que muitas vezes você precisa. Então, no sorteio que teve, vai ter muitas mulheres, né? Certamente algumas mulheres foram convidadas, porque nós vamos estudar essas personagens, e cada uma dessas mulheres, elas frutificaram no reino de Deus, né? E cada uma dessas mulheres, nós podemos aprender com elas. Aprender como nos portar na nossa família, como nos portar no nosso trabalho e como vencer a nós mesmas. E aqui, eu fui sorteada, peguei ali o nomezinho de Ana, né? Tem muitas Anas na Bíblia, mas eu vou falar a história de Ana, a mãe de Samuel. E é uma história tão conhecida e eu fiquei bem contente, porque eu achei que é uma história que a gente ensina lá no maternal para as crianças, né? Na escola bíblica a gente está sempre trabalhando temas como este, e eu fiquei bem contente porque a narrativa bíblica ela já é bem clara.
Eu não preciso buscar muito, mas ficar na direção do Espírito Santo, porque Ele é que pode agir. E uma das primeiras coisas que você vai observar neste ensino é que esta mulher, ela era casada com Eucana. E eu li o versículo que esta mulher tinha uma rival chamada Penina. E Penina tinha filhos, e Ana não tinha filhos. E aqui começa uma narrativa explicando de como o nosso Deus trabalha. Eu fiquei meditando neste versículo que Penina constantemente ela afrontava a Ana, mostrando quantos filhos ela tinha. Porque na verdade, nos tempos bíblicos, a mulher que era estéril, ela era considerada praticamente como amaldiçoada, não poder ter filhos. E ela se sentia assim, triste e afrontada constantemente. Certamente você já ouviu muitas pregações, mas eu gostaria que você fizesse uma aplicação que esta Penina, que ela tinha que enfrentar constantemente, né? O seu marido havia trazido esta mulher para a sua casa. Era permitido nos tempos bíblicos, se a mulher não tinha filhos, ter uma segunda esposa. E ele tinha a Penina. Eu fiquei a pensar que hoje nós não temos uma rival dentro da nossa casa, né? Até porque eu acho que os maridos já iam quase que meio ficar enlouquecidos, né, Lucas? Porque já uma dá bastante trabalho, né? Imagina atender duas e brigando ainda, né? De noite, coitado do Eucana aqui, né? Constantemente. E Ana ficava triste e chorava e ficava amargurada com aquela situação. Mas nós temos uma Penina interior, que diariamente eu sou confrontada. E diariamente eu preciso vencer ela. Muitas vezes eu preciso vencer aquela Penina rabugenta, rancorosa, aquela Penina que não demonstra amor, aquela Penina que gosta muitas vezes de esfregar na cara dos outros o seu sucesso. Quantas e quantas Peninas enfrentamos? Os nossos medos, traumas. Há pessoas que não conseguem ir um pouquinho além, porque ainda todo o tempo olha para a Penina, mesmo sabendo que o Deus que ela serve é todo poderoso e a qualquer momento pode mudar a situação da sua vida. E o interessante, quando você vai ler na palavra de Deus, que diz aqui em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim, no finalzinho do versículo: porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Era o próprio Deus. Quando nós temos na nossa vida, quantos porquês não respondidos? Por que me aconteceu este acidente? Por que eu estou enferma agora? Por que eu perdi o meu emprego? Por que o meu marido não se converte? Por que os meus filhos não estão aqui? Por que eu ainda não recebi o batismo com o Espírito Santo? Quantos porquês nos envolvem? Por que é só Penina que gera filhos? Por que eu não gero? Quantas situações que nós muitas vezes nos enchemos de porquê e paramos de observar a palavra de Deus, que diz que porém tinha o Senhor cerrado a madre. Quando nós não entendemos algumas situações que vêm à nossa vida, nós devemos compreender uma situação só. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você está buscando com fé de todo o seu coração, está se esforçando para estar na presença do Senhor, para ter um relacionamento verdadeiro, em adoração, em clamor, em
gratidão, em amor ao Senhor, você tem que lembrar que esse Deus, mesmo que você não receba todas as respostas do seu porquê, por que eu estou passando por este momento, saiba que Ele tem o controle de todas as coisas. Ana teve que aprender, e é interessante que quando você aprende algo no sofrimento ou na prova, aquilo fica marcado na sua vida. Você pode ter testemunhos. Muitas vezes nós ouvimos testemunho de pessoas de dizer assim: hoje eu sou agradecido pelo prato de arroz e feijão que eu tenho na mesa, porque alguns anos atrás eu não tinha o que comer. Hoje eu sou agradecido pelo calçado que eu tenho para vestir, a roupa. Eu sou agradecida pela casa que eu moro, porque alguns anos atrás eu não tinha isso. E nós compreendemos que a palavra de Deus, ela é maravilhosa. E essa mulher continuou triste, chorando, muitas vezes sendo afrontada, até que um dia ela entra na casa do sacerdote. Por isso, eu gostaria que você guardasse essa palavra. Independente, homens e mulheres são falhos. Nós, por mais que nós procuramos, né, pastora Karine, fazer tudo corretamente, em algum momento a gente falha, né? A gente falha, e algumas falhas podem causar tristeza e até frustração em algumas pessoas que esperavam uma resposta diferente da sua parte, da minha parte. Mas aqui, Eli era um sacerdote, e o Espírito de Deus tinha ordenado a bênção sobre este sacerdote. E se você vai estudar a história de Eli, você sabe que os filhos dele não andavam de acordo com a vontade do Senhor. Mas naquele momento, mesmo este homem não tendo a casa dele toda em ordem, mesmo este homem tendo os filhos que não andavam de acordo com o Senhor, Deus coloca uma bênção na boca daquele homem. Por isso que toda autoridade que Deus constitui, nós devemos honrar e obedecer. Uma das coisas que eu aprendo com Ana, e que você pode aprender nesta noite, é que toda autoridade que Deus constitui, nós devemos honrar e amar. Porque a bênção a qualquer momento pode sair da boca daquele homem, daquela mulher, que muitas vezes falha. Mas quando a unção de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus está sobre a vida daquela mulher, daquele homem, Deus pode usar, independente da situação. E ela entra no santuário, e ela fica lá, e ela mal fala, ela balbucia algumas palavras. Eu só imagino a aflição dessa mulher, que era tão grande, ela estava tão amargurada, tão triste, não entendendo, não tendo resposta dos seus porquês, não compreendendo toda aquela situação. E esta mulher ainda tem que enfrentar mais um julgamento. Este homem diz que até quando ela ia estar embriagada? E ela podia ter respondido asperamente, ela podia ter dito alguma coisa meio que de atravessado para Eli. Ela podia ter respondido: Eli, por que tu não vai cuidar dos teus filhos? Aqueles que andam todo atrapalhado, andam fazendo as coisas erradas na casa do Senhor. Olha bem, vem falar que eu sou uma bêbada. Não. Ela não teve essa atitude, porque ela estava na presença do Senhor. Ela diz: não, meu Senhor, eu sou uma mulher de alma atribulada, eu estou triste,
Eu estou derramando meu coração na presença do Senhor. Aprenda. Por mais que você esteja passando por uma luta, por uma dificuldade, isso não nos dá o direito de descarregar no outro, né? Às vezes é engraçado porque nós temos alguns anos de cristã e às vezes tem pessoas que ela entra ali pela porta e ela mal te cumprimenta, né? Ela não quer conversa com ninguém. E eu já trabalhei na recepção e às vezes ela entra assim meia de lado, tipo, eu não quero que ninguém me veja, eu não quero falar com ninguém. Aí nós temos que compreender que talvez naquele dia ela passou tanta luta, tanta dificuldade, e que ela só quer vir ali derramar o seu coração na presença do Senhor, buscar a presença de Deus, estar na presença do Senhor. Então não vamos julgar as outras pessoas, independente da situação. Existem pessoas que é o próprio sorriso, né? Tia Zena, a Magali, já nem falei o nome dela, já estava se rindo lá atrás, né? Ela tem por isso, ela mal você vai cumprimentar ela já abre um sorrisão. Mas tem pessoas que não, que tem um semblante um pouco mais fechado, mas isso não significa que ela não te ame, que ela não te respeite e que ela não queira servir o mesmo Deus que você serve e adorar juntamente com você. Ela foi compreensiva, ela foi amável, ela orou. E aí você vai ler e ela diz: chorou abundantemente na presença do Senhor. Há um lugar de descanso em Deus, é através das nossas orações. Quando nós oramos e realmente colocamos tudo na presença de Deus e oramos, o Senhor tem resposta para nós. A partir daquele momento, ela recebeu a bênção. Ele disse para ela que era para ela ir em paz e que aquilo que estava no coração dela, porque ela não disse: olha, eu quero um filho. Ela disse: o meu coração está angustiado, o meu coração está triste porque eu gostaria de gerar e não estou gerando. Ela não disse. Ele disse: vai em paz, e aquilo que o teu coração deseja, isso o Senhor te concederá. O que é que o nosso coração tem desejado nestes últimos dias? O que é que nosso coração mais deseja? O que é que você veio buscar nesta noite? O que é que você pode aprender com esta mulher tão impressionante? Uma mulher de fé e de coragem. E quando você vai estudar um pouco a palavra de Deus, diz que ela casou por volta que ela tinha 20 anos de idade. E ela foi ter este filho, Samuel, lá pelos 33 anos de idade. Então imagina quanto tempo ela teve que ficar perseverando em oração, buscando a presença do Senhor. Muitas vezes aquilo que você ainda não recebeu está tão pertinho de você receber, e você diz: eu não vou ir mais no círculo de oração, eu não vou mais orar, eu não vou mais buscar, eu não vou. Não, amado, continue, persevere. Esta mulher perseverou, e esta mulher, ela foi uma vencedora, e ela fez um voto ao Senhor. Ela vai e tem o seu bebezinho, o Samuel, e ela volta que ela deixaria este menino servindo na casa, né? E aí que eu penso, como nós precisamos aprender a depender de Deus. Ela sabia quem era Eli, que ele tinha se corrompido juntamente com os seus 2 filhos, e mesmo assim, ela confiava de todo o seu coração no Deus em que ela estava servindo. Traz
fez o voto. Quando o menino desmamou, ela trouxe e entregou aos cuidados. Deus é bom, amados. Independente da situação que você esteja passando. Se você não tem conseguido gerar mais sonhos, muitas vezes você vai, coisa simples, né? Coisa simples do nosso dia a dia. Eu gostaria de terminar aquela faculdade e não termina. Eu gostaria de fazer a minha carteira lá de motorista e não faz. Eu gostaria de fazer aquela viagem, não faz. Quantos sonhos que você foi abortando ao longo do caminho e deixando de ser gerados. E aquele sonho de receber mais da presença de Deus, de ver a tua família servindo ao Senhor com alegria e com gratidão. Quantos sonhos! Mas você aprende nesta noite que há uma semente de Deus na sua vida. Aquele momento maravilhoso e precioso em que você aceitou a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Naquele momento, a semente da salvação entrou na sua vida. O Espírito Santo de Deus passou a habitar na sua vida. E ali é uma terra fértil para você gerar muitos outros em Cristo, para que os teus sonhos e projetos sejam gerados segundo a vontade de Deus. Quando ela faz tudo isso, você vai observar na palavra de Deus, no capítulo 2, ela recebe, ela passa todas aquelas situações, rivalidades, tristezas, angústias, mas quando você vai no capítulo 2 de 1 Samuel, capítulo 2, então o cântico dela é algo extraordinário. Eu fico sempre impressionada quando eu leio essa palavra. Então, novamente, agora você vai ver essa mulher orando. Você já não vai ver mais ela orando, chorando, triste, infeliz, com medo, com dúvida, com traumas, com tristezas, com angústia. Não, você vai ver esta mulher, então ela vai e ora, diz a palavra do Senhor, diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Amado, eu não sei o que você está passando. Eu não sei se nesta noite você precisa gerar fé no seu coração para crer nas promessas de Deus. Mas o Senhor te escolheu. Você é preciosa do Senhor. O preço mais caro foi pago pela minha e pela tua vida. Ele tem poder para te abençoar em qualquer situação. Você pode dar ouvidos. Eucana disse para Ana: olha, eu não sou melhor do que 10 filhos para ti. Eu não sou melhor do que ter tantos filhos, pois eu te dou uma porção dobrada, eu te amo, eu cuido de ti. Mas esta mulher, ela preferiu, mesmo recebendo o amor do seu marido, ela preferiu não ficar parada, acomodada, dentro de um comodismo. Ela preferiu buscar em oração. E quando falamos de oração, amada, nós falamos de batalha.
mexendo aqui nos nossos instrumentos aqui, né? Mas tudo bem, faz parte. Quando nós falamos de oração, nós falamos de batalha. Não é fácil você acrescentar no seu dia oração. Não é fácil depois de um dia de trabalho, né, em que você ouviu tantas coisas, né, você passou por tantas situações e você chegar aqui no templo, dobrar os seus joelhos, tirar todo aquele pensamento, né, de o que eu tenho que fazer, se eu deixei janta pronta, se eu tenho que tirar a roupa da máquina antes de dormir, se eu tenho que ir lá limpar o xixi do cachorro que está lá ainda que eu deixei, que eu saí correndo e não deu tempo. Sabe? Tantas coisas do nosso dia a dia tão simples, que muitas vezes a nossa mente está tão longe. Orar é algo que nós devemos ter na nossa vida. A Bíblia diz assim, ó, quando nós deixamos de orar, nós pecamos. Se você quer ter uma intimidade verdadeira com o Senhor, se você quer receber algo de Deus poderosamente, temos que orar. Temos que orar e batalhar e não deixar que os nossos sonhos morram pelo caminho. Acredite. E é interessante, esses dias atrás, tem a minha sobrinha, a Heloísa, e ela levanta cedinho para fazer um devocional. E daí eu disse para Paula, por que ela levanta tão cedo para ler a Bíblia e orar, né? Daí ela disse assim, é porque ela é muito lerdinha. E daí ela tem que se organizar. Então ela tem que levantar pelo menos uma meia hora antes, ela já sabe, ela tem consciência disso. Que ela gosta de fazer as coisas devagar, não atropelando. E ela já se organizou, que ela levanta uma meia hora antes e ela vai orar, ela vai ler a Bíblia dela, ela vai fazer o devocional dela, depois ela vai tomar café, colocar o uniforme e ir para a escola. Uma menina de 12 anos. E nós levantamos como? Ai meu Deus, mais 5 minutos. Mais 5 minutos nessa cama. Por favor, Senhor, que a chefe não chegue antes, mas eu estou aqui que eu não me aguento, não quero levantar dessa cama. Né? Não dá tempo de tomar café, eu estou atrasada, já vamos saindo, vamos correndo. Por que a gente é assim? Por que a gente não depende mais do Senhor? Estou falando de mim, irmãos. Por que a gente não confia mais nele? Por que a gente não se dedica mais nele em oração? Se programar, dizer, esta meia hora do meu dia, Senhor, é para ti. Agora nós vamos sentar aqui e eu vou te ouvir, Senhor. Eu não vou só falar, eu vou te ouvir, Senhor. Eu vou cantar para ti. Às vezes, que nem no meu caso, tem que cantar meio que só para Deus mesmo, né? Porque eu sou muito desafinada. Então, irmãs, é isso que nós temos que procurar e fazer. Aprender com esta mulher. Fé, perseverança. Não deixa os teus sonhos morrer. 9 meses depois daquele bebezinho na barriga, ele teve todo um processo. A tua bênção tem um processo. Aquilo que você precisa tem um processo de Deus para acontecer. Não corra na frente. Vai orando, vai buscando, vai confiando, porque o Senhor é contigo e Ele vai te abençoar. Creia nisso, tenha certeza disso. E a história de Ana foi completamente mudada a partir da oração. Ela podia ter ficado olhando para a Penina. Tu pode ficar olhando para as tuas frustrações nesta noite. Tu está frustrada, tu está decepcionada com alguém, com alguma situação, você pode ficar olhando para a Penina o tempo que você quiser. Ah, mas eu não consigo, eu não posso, não dá jeito, a
essa situação é assim mesmo, eu vou ficar assim. Ou você pode ouvir aquela voz do Eucana: olha, eu já tá bom para mim assim, eu cuido de ti, eu faço tudo por ti, tu não precisa ter filho. Ou você pode ter uma atitude de Ana: não, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou clamar e o Senhor vai me responder. Essa é a atitude de fé que nós precisamos nesta noite. Vamos nos colocar de pé. Nas próximas segundas-feiras vamos ter mulheres que frutificam. Ana frutificou. O profeta Samuel foi um homem usado por Deus grandemente. A bênção dela ela entregou na casa do Senhor, e por isso nós estamos alegres, porque quando você receber a tua vitória, você não precisa ter vergonha. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Eu me prontifiquei a ser a primeira a trazer esta palavra, mas eu tenho certeza absoluta, confiança total, que quando você tiver a oportunidade, Deus vai te usar grandemente como um instrumento, da forma que você é, do jeito que você é, com o talento que você tem, porque Ele tem te dado, e nós precisamos frutificar para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, vamos fazer a nossa amiga de oração?